Olá, queridos, eu sou o Padre Arthur Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui no nosso canal, para fazer essa experiência com a Palavra de Deus, para deixar com que a Palavra seja o ânimo, a direção, o sustento da nossa vida, seja o sentido de tudo aquilo que temos e somos, para que a Palavra de Deus nos alimente, nos mova, nos converta também. Quando a gente não deixa a Palavra de Deus realizar a sua obra, não confia ou não busca essa Palavra, o nosso coração vai ficando seco, né? Porque a Palavra é justamente isso que vai dar sentido e transformar o nosso coração. Bem, na primeira leitura de hoje, a gente vai ver Jeroboão começando o seu reinado. Só que a promessa era que Jeroboão ia reinar sobre 10 cidades e 2, que eram Judá e Jerusalém, ficariam com Roboão, que era o descendente de Salomão. Então, o povo, o centro de Israel sempre foi Jerusalém. E todos os anos, o povo, todo judeu piedoso, precisa ir pelo menos 3 vezes a Jerusalém, que são as 3 grandes peregrinações. E Jeroboão, muito inseguro, né, com muita insegurança no seu coração, ele estava com medo de que o povo fosse a Jerusalém, visse o reinado e o governo de Roboão e quisesse ficar por lá e alargar ele, ou que se juntasse com Roboão para tirar o império dele. Então ele, por insegurança, por medo, por falta de confiança em Deus, com medo de perder o povo, com medo de perder o reino. Isso é um elemento muito importante. Todas as vezes que a gente tem muito medo de perder cargos, títulos, né, a gente acaba tomando medidas ou atitudes desmedidas. A gente acaba atrapalhando mais do que ajudando. Porque a gente tem tanto medo de perder, a gente quer tanto segurar coisas que não são nossas e que não nos pertencem, que a gente acaba se perdendo pelo caminho. E é justamente o que vai acontecer. Jeroboão, então, vai fazer em Betel e em Dan, porque Jerusalém era uma cidade alta, era em cima das montanhas, né, dos montes Sião. Então o povo tinha, o sentido da peregrinação era subir, porque mostrava também esse elemento de que a nossa vida é uma caminhada para o alto, a nossa vida é uma caminhada para o céu. Por isso também o céu se chama Jerusalém Celeste, porque é sempre essa subida, esse subir para encontrar a Deus que está no alto, né? E não ficar preso às coisas terrenas e mundanas. E aí ele pegou os 2 montes que tinham, então, que era Betel e Dan, e construiu bezerros de ouro para cada um desses lugares, para que o povo não precisasse ir a Jerusalém, mas ficasse ali. Então ele criou ídolos, subterfúgios, para não perder as pessoas. E às vezes nós fazemos isso também na nossa vida. Nós vamos criando desculpas, mentiras, nós vamos criando situações, realidades que não condizem para que a gente não perca, para que a gente não perca um cargo, um prestígio, para que a gente não perca para a nossa vaidade. Quantas vezes pela vaidade a gente cria situações para poder ser aplaudido, para poder ter pessoas perto, para poder, sabe, escutar coisas que vão afagar somente o ego, mas não vão converter. Então, Jeroboão está nesse contexto, pelo desespero e o medo de perder. E aí ele corrompeu, porque o povo começou a ir, o rei está falando, então o povo começou a ir para Betel e para Dan, e ele também criou alguns, como eu posso dizer, ele criou também perverteu, na verdade. Ele perverteu, porque as festas que se faziam em Jerusalém, ele começou a fazer para esses deuses pagãos. Então ele corrompeu o povo e perverteu também os costumes, as festas que o povo realizava. Tudo em nome do seu egoísmo, do seu egocentrismo, da sua vaidade, do seu desespero, do seu medo de perder. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses sentimentos que às vezes vão crescendo dentro de nós, que todos eles têm fundo no egoísmo e na vaidade, para que eles não corrompam outras pessoas. Porque às vezes o meu desejo de me satisfazer, o meu desejo de não perder, o meu desejo de ser agradado somente, pode corromper ou perverter o outro, as outras pessoas que estão perto de nós. O evangelho de hoje também vai trazer para nós que esse evangelho da multiplicação, né? Mas hoje me chamava a atenção algumas coisas diferentes, porque vai dizer que
o povo estava lá 3 dias, seguindo junto com Jesus. Então esse povo que estava lá 3 dias, eles tinham levado provisões, tinham levado coisas para comer, né? Levaram um pacote de batata, levaram um frango com farofa, levaram sei lá, um sanduíche natural, entre aspas, né? E aí, só que depois de 3 dias, as provisões deles, né, o que eles tinham levado para comer, começou a acabar. Então já não tinha mais tanta coisa. Por exemplo, uma família de 3 pessoas, 4 pessoas, que levou suas marmitinhas lá, estava acabando. Então Jesus fica preocupado, porque como é que aquele povo vai voltar? E eles podem desmaiar pelo caminho. Então, em primeiro lugar, esse evangelho mostra a preocupação de Jesus, que ele entrega tudo que ele tem, o povo permaneceu com ele, mas ao longo do tempo, o alimento foi se acabando. Muitas vezes também acontece assim. Nós estamos junto com Jesus, mas aquilo que nós trazemos vai se acabando. Então é hora de se abrir para que Ele nos alimente. Porque no final da história, quem vai alimentar aquele povo é Jesus. Então quando aquilo que nós temos, quando aquilo que nós trazemos já não é suficiente, que é o que está acontecendo aqui na multiplicação, quando aquilo que a gente está trazendo não é suficiente, nós precisamos deixar com que o Senhor nos alimente. Deixar com que Ele... Quando eu não sei mais para onde ir, eu preciso deixar que Ele me conduza. Quando eu não sei mais o que fazer, eu preciso deixar com que Ele faça. Essa é um pouco da pegada aqui. E nós vamos ver que algumas pessoas ainda tinham. Por exemplo, os discípulos juntaram lá entre eles, os 12, juntaram entre eles e encontraram 7 pães. Então, ou seja, o que restou da provisão, né, do que eles guardaram todos aqueles dias, eles entregaram a Jesus. Isso também é outro elemento importante, porque muitas vezes na nossa vida a gente está cansado, fatigado pelo tempo, consumido pelas lutas, mas ainda tem alguma coisa e a gente tem que continuar entregando para Jesus. A gente tem que entregar tudo que a gente tem para Ele, porque até mesmo aquilo que a gente acha que é pouco, aquilo que a gente acha que não é suficiente, a gente precisa entregar para Jesus, porque Ele pode multiplicar, Ele pode fazer dar frutos o pouco que eu tenho, que eu estou entregando. E aí Ele vai multiplicar aqueles 7 pães, eram 4.000 pessoas, Ele vai multiplicar aqueles pães, mas Ele não vai entregar diretamente para as pessoas. Ele entrega para os discípulos, para que os discípulos passem para as pessoas. Para quê? Para que a graça passe pelos discípulos. Em primeiro lugar, para que eles se enxerguem como instrumentos. Então a graça passa por eles para que eles se vejam, se enxerguem como instrumentos de Deus, que a graça atravessou eles. Então isso tem um movimento deles entenderem que são instrumentos da graça, mas também um movimento de mover a fé dos discípulos. Porque eles sabiam que só tinha 7 pães, mas eles viram a quantidade de pessoas que foram alimentadas. Então isso também, o ser instrumento e entregar tudo para Deus e ver a obra que Ele faz, deve mover a nossa fé. Não nos deixar ser vaidosos, porque às vezes Deus coloca grandes obras nas nossas mãos, realiza grandes coisas através de nós, mas nós nos tornamos vaidosos. Não. O Senhor, Ele coloca grandes obras, grandes graças nas nossas mãos para mover a nossa fé, para a gente reconhecer, eu só tinha 7 pães e olha o que o Senhor fez. Então esse deve ser o movimento, reconhecer, eu só tinha 7 pães, mas olha a grandeza do que o Senhor fez. Senhor Jesus, nós te pedimos uma grande graça de humildade, que Tu possas quebrar em nós, Senhor, todo movimento de vaidade, de querer aparecer, de achar que algo é nosso, mas de conhecermos, Senhor, que tudo é Teu, tudo é da Tua vontade, tudo é para o Teu querer, tudo é para a Tua obra, tudo é para o Teu desígnio. Tudo necessariamente deve ser feito segundo o Teu querer, Senhor, para o Teu querer, para a Tua glória, para os Teus desígnios, para o Teu mover, Senhor, que tudo seja feito por Ti e para Ti. Nós te pedimos, Senhor, também que livre-nos de todo medo de perder. Dá aí uma liberdade interior, Senhor, aos nossos corações, para que diante do medo da perda, Senhor, seja abandono. Imagina aqueles discípulos que iam perder o pão, o pouco pão que tinham, mas eles entregaram e Deus fez muito mais. Então tira de nós, Senhor, todo o medo de perder, para que a Tua obra seja grandiosa em nós. Tira de nós, Senhor, todo o medo de perder, para que a Tua obra seja maravilhosa, grandiosa, através e a partir de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.